E se tem algo que é extremamente importante nesse meio, é o currículo. Ele será muitas vezes o primeiro contato que o recrutador terá com você e com as suas qualificações profissionais. Mas a função desse documento vai muito além disso, né, Rafa? Exatamente, Vá. Bom, imagine que hoje uma oportunidade, uma oportunidade de emprego é disputada por vários profissionais e nesse cenário o seu currículo é um poderoso aliado para fazer com que você se destaque. O Edson Durão, psicólogo e gestor de RH com mais de 30 anos de experiência na área, está com a gente aqui no estúdio hoje falando sobre o mercado de trabalho. Edson, nesse cenário, eu queria que você explicasse para a gente a importância numa disputa de vaga, qual que é a importância de você ter um currículo bem elaborado? É excepcional ter um currículo bem elaborado, Rafael. Só que as pessoas acabam, eu quero voltar naquela pergunta que você fez no final do outro bloco, as pessoas acabam querendo atribuir ao currículo tarefas que não são do currículo. E aí eu pergunto para todo mundo, qual que é a única e exclusiva função do currículo? É fazer com que a pessoa que está do outro lado deseje te conhecer. Se você tentar transformar o seu currículo em algo que vai apresentar sua carreira, apresentar sua formação, apresentar seu histórico profissional, vai falar de você, você vai simplesmente se prejudicar. Você vai atrapalhar aquilo que o currículo deveria fazer. Você pensa bem, quando o currículo chega a uma instituição, você tem que imaginar que não chegou só o seu. Chegaram 50, 100, 200, 300 currículos, que muitas vezes vão ser triados por um computador, pode ser triado por um ser humano também, mas imagina que aquela pessoa tem ali poucos minutos para decidir entre 300 currículos, 50 com os quais ele vai fazer um primeiro contato. Isso eu estou, assim, exagerando, estou aumentando muito esse número, tá? Então, eu tenho que facilitar para que aquela pessoa identifique no currículo as informações únicas e exclusivas que vão fazer com que ele deseje conhecê-lo. Apenas isso. E aí, nesse contexto, Edson, de elaboração de um bom currículo, claro que surgem várias dúvidas, relacionadas ao assunto. A gente foi nas ruas para saber, então, do pessoal que estava passando por ali, qual ou quais as principais dúvidas que eles têm. E aí eles vão fazer a pergunta e a gente pede para você responder. Pode ser? Muito bom, vamos lá. Então, primeira pergunta na tela, por gentileza. Eu preciso colocar foto no meu currículo? Boa pergunta pergunta. importante, Boa pergunta. Legal. A empresa te pediu para colocar foto no currículo? O trabalho que você faz enquanto profissional exige que tenha foto, que a sua apresentação seja o principal da sua colocação? Se não exige, se a empresa não pediu, não coloca. É simples, é básico. O currículo, quanto mais básico ele puder ser, a história do menos é mais para o currículo é essencial. E tem alguma coisa que não é para colocar de forma alguma no currículo? De jeito nenhum, nunca. Pretensão salarial, nunca recomendações, nunca coloque suas competências. Eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Isso não vai te ajudar em nada. Você jogar confete para cima e colocar sua cabeça embaixo não resolve nada. Eu não conheço ninguém que falou assim, eu sou muito bom nisso e aquilo resolveu para ele a busca do emprego. O currículo tem que ser objetivo, tem que ter um cabeçalho claro, com nome, contatos, redes sociais, todos os contatos possíveis. Aí vai até um detalhe, tá? Sugiro às pessoas não colocarem o nome da rua, nem o número do prédio, da casa, por questão de segurança. Sim. Mas as demais informações, sim, sem nenhum documento de identidade, tá, gente? Não fica aumentando, colocando identidade, CPF. Já vi questões assim que não fazem o menor sentido, tá? Depois, cria ali um item chamado objetivo. Eu acho que é onde as pessoas mais falham, é o ponto mais importante do currículo. O cara coloca lá, o meu objetivo é contribuir com a empresa, etc., fazendo frases de efeito. Isso não funciona. O objetivo é o cargo, a área. Só isso. Isso é bem sucinto mesmo, né? Eu tô chocado com o tanto de coisa que você falou. Eu tô pensando no que eu já usei e, assim, eu realmente estava muito errado. Eu tô pensando a mesma coisa. Meu Deus, meu currículo. Essa reflexão estava muito errada. Nós temos mais uma pergunta e bora na tela. Que é e é bem o que ele já falou, né? É uma das perguntas que ele já respondeu. Vamos ver. Devo colocar no currículo pretensão salarial? Devo colocar no currículo pretensão salarial?
O Edson Já era já uma respondeu, dúvida. já era uma dúvida do pessoal de casa. De forma alguma, Vanessa. Por que não colocar pretensão? Deixa eu até justificar isso. Acho que é Sim. importante justificar, Sim. tá? Porque quando você coloca uma pretensão, você está definindo um número. Você está falando, olha, o meu preço é esse. E você está falando para a empresa também que você não negocia, que você não se interessa por valor diferente daquele. Você está falando com a empresa também que se ela tivesse interesse de pagar um pouco mais, que você aceita menos. Então, você já começa perdendo. Então, Não abre margem para negociação. colocar um número vai ser prejudicial sempre. Você limita, né? Você limita. Você limita o funcionário. Mas aí, o currículo, na verdade. Mas aí, como que lida, então, com essa questão da pretensão salarial? Por exemplo, vamos pensar. Passei pela entrevista, meu currículo foi selecionado, passei pela entrevista. Aí, na hora da entrevista pessoal ali, né, já sou um dos selecionados, uma das selecionadas. O contratante me pergunta, qual a sua pretensão salarial? Aí, o que eu falo, Edson? Vamos lá na dica de ouro, Vanessa. Porque o que falar? A frase é pronta. Eu não tenho pretensão salarial. Por que eu não tenho pretensão salarial? Por N situações. Primeiro, porque esse profissional ele pode estar saindo de uma instituição em que aquela instituição tinha uma política de remuneração específica que a próxima não tem a obrigação de ter a mesma política de remuneração. Eu não tenho pretensão salarial porque eu não sei quais os desafios eu vou enfrentar nesse novo emprego. Eu não tenho pretensão salarial porque eu não sei qual estrutura eu vou ter para poder realizar aquilo que vão me pedir. Eu não tenho pretensão salarial porque eu não sei qual que é o plano de benefício daquela empresa. Então, eu tenho que conhecer muito sobre a empresa para depois poder falar alguma coisa sobre remuneração e para não correr o risco de ou perder, porque a empresa não é habitual, mas a empresa pode sim achar que eu valho menos do que aquilo que ela estava pensando, ou ser eliminado do processo por apresentar uma proposta acima do que a empresa tem como expectativa. Isso aí que você falou, né, durante a sua resposta, de conhecer bem a empresa também é um ponto importante, né, de ir para uma entrevista. Imagina, você vai para uma entrevista de emprego, ou então você manda seu currículo, você precisa saber a empresa com a qual você vai, Vanessa, você deseja trabalhar, sim, né? Você não pode, para empresa alguma, responder qualquer entrevista sem ter pesquisado sobre a empresa. E aí não é só entrar no site da empresa. Entra lá no site de busca o nome da empresa e identifica quais situações aquela empresa está vivendo, como é que é o momento daquela empresa. De repente, ela está vivendo um momento de dificuldade. Quais dificuldades? Olha aí que dica legal. De repente, está ali o problema que você pode resolver. Tente identificar alguém que você conheça, que trabalhe lá. Converse com aquela pessoa, saiba o que a empresa está vivendo, qual que é o momento daquela empresa. Isso pode ser o grande diferencial no processo seletivo. Bacana, mas, dicas valiosas, gente, vocês estão vendo. Demais, bom. E a gente tem mais uma dúvida do pessoal de casa. Vamos lá. O que colocar no currículo quando não tem experiência na área? Muito legal essa pergunta. O que colocar quando não se tem experiência na área? Para quem está começando, né? Alguém nasceu com experiência? Não. Nós nascemos para uma viagem na vida, né, onde nós vamos nos construindo. Se você não tem experiência, você tem formação? Você está capacitado a fazer um trabalho voluntário para adquirir experiência? Você pode fazer estágio? Você pode procurar e falar, olha, eu quero fazer um trabalho assim, assado. E começar por baixo não exige ter experiência. O início da carreira, eu acho que assim, muita gente acha que o início da carreira é muito difícil. Nenhum momento da carreira é fácil. Todos os momentos têm sua devida complexidade. Depende de cada um saber entender como se posicionar. Se eu não tenho experiência, eu vou focar na minha formação. Se eu não tenho experiência, eu vou me oferecer para fazer um trabalho voluntário e adquirir um mínimo de experiência. E aí, nesse cenário, Edson, eu gostaria até que a gente invertesse um pouquinho, porque a gente está falando muito sobre o trabalhador, né, sobre o funcionário, mas uma visão da empresa também, né? E aí eu falo olhando com muito carinho, claro, para estagiários, por exemplo, né, Rafa? Exatamente. Que desejam que desejam se inserir em determinada área e aí pedem experiência, mas aí a pessoa não tem experiência porque lá atrás ela não teve experiência para entrar numa vaga, né? Acaba que vira um ciclo. O que você falaria para as empresas, direcionado para as empresas em relação a isso, até essa abertura maior também?
Bom, falar para a empresa aqui, ó, é importante você, a empresa, entender que estágio é um momento de aprendizado. A empresa tem que entender que ela não tem que exigir do estagiário uma experiência, tem que exigir do estagiário conhecimento, tem que exigir do estagiário boa vontade, tem que exigir do estagiário empenho, tem que exigir do estagiário compromisso, vontade de aprender. E tem que oferecer para esse estagiário condição de aprender também. Porque tem muita empresa que contrata o estagiário, joga ele lá e não tem ninguém que seja a referência para poder ensinar como fazer. Então, estagiário não é mão de obra barata. Estagiário é um profissional em processo de aprendizado. Olha só, uma análise importante, né? Para a gente ajudar para quem está começando. E Edson, eu acho que você tirou a minha dúvida do pessoal de casa também. Eu estou chocado, vou falar a verdade. E assim, a gente queria agradecer a sua participação no programa de hoje, tá bom? Muito, muito obrigada. E volte mais vezes para a gente continuar falando sobre carreira e estimular, incentivar o pessoal de casa também. Obrigada, viu, Edson? Foi um prazer estar com vocês e sempre que precisarem, podem contar comigo. Obrigado. Pode deixar que a gente conta mesmo. Gente, algo que conta muito também no ambiente corporativo é a maneira como o funcionário se porta na empresa. Nossa equipe voltou às ruas, né? Foi às ruas aqui de Belo Horizonte, ouvir das pessoas o que elas entendem por postura e comportamento corporativo. Vamos acompanhar. Você sabe o que é postura profissional? Acredito que sim. Eu diria que é uma forma protocolar de se portar assim, num ambiente de trabalho, num ambiente mais corporativo. Assim. É a maneira como as pessoas se portam e se relacionam no seu trabalho, zelando para que as atividades, as tarefas, as demandas, elas possam ser realizadas de maneira organizadas e bem-sucedidas. Pela palavra, está mais no quesito de manter uma própria ética diante da profissão que a pessoa está inserida, né? Então, arcando com as suas responsabilidades perante a profissão que ela está inserida e exercendo. Como você acha que essa postura influencia na carreira do funcionário? Olha, se tratando de algo que é importante para a nossa subsistência, a postura profissional ela nos ajuda a ter um discernimento, uma melhor postura, entendimento dos processos dentro de uma instituição. Eu acho que falta um pouco para o mundo corporativista, uma adequação para o mundo atual do que seria uma postura profissional. A postura é a gente atender mesmo não só a nossa empresa, o local onde a gente está inserido, mas toda uma sociedade em si. Exatamente. Olha só, imagine você entrar em uma sala e ser recebido por sorrisos genuínos, olhares que irradiam respeito e por palavras que ecoam cortesia, né, Val? Nossa, é o cenário Seria perfeito, né? Gente, a etiqueta profissional, em sua essência, ela transcende a simples formalidades, né, e regras. Ela é como se fosse um abraço caloroso que envolve todos os aspectos do nosso comportamento e comunicação em um ambiente de trabalho. Quem vai bater um papo com a gente agora sobre esse assunto é a especialista em carreiras e recolocação profissional, Luana Torres. Luana, seja muito bem-vinda. A gente tem assunto, né? Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, gente. Muito boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui, né, compartilhando conhecimento e fazendo essa troca. Bom, então, quando a gente fala dessa postura corporal, é muito importante a gente pensar num conjunto de coisas, né? Então, desde a forma da pessoa se vestir, até a forma dela comunicar, a forma dela ouvir o outro, a forma dela também gesticular, tudo isso é um conjunto de coisas para poder montar essa imagem profissional, né, dentro da empresa. Além disso, a gente tem que pensar também não só dentro, mas fora também, né? Antes, até ela, por exemplo, num processo de entrevista para poder chegar lá, mas falando aqui nesse momento agora internamente, né, é muito importante ela estar atenta ao dress code da empresa, aquele código de vestimenta que a empresa possui, né, para poder se portar com maneiras e formas de acordo com aquela cultura organizacional. Essa postura, ela diz muito respeito também em relação à interação entre os funcionários, né, Luana? Sem dúvida alguma, sim. É uma postura que pode, né, alavancar a carreira da pessoa, como ela pode também, né, destruir. Então, assim, a postura, né, de saber ele se portar, de saber não ficar em ambientes ali com fofoca, né, com comunicação ali de leve trás, esse tipo de coisa. O uso do celular hoje em excesso, né, pode prejudicá-la. Muitas saídas, às vezes, no dia a dia, né, dentro da empresa ali, para poder, sei lá, fumar um cigarro, para poder conversar com alguém. Então, tudo isso vai falar da postura corporal dela, né? É claro que, como eu falei com vocês, cada empresa tem uma regra. Então, tem empresa que tem essa flexibilidade.
mas tem outras empresas que nem tanto. Né? Então, tem que estar atenta também a essa cultura e a essa ética da empresa para que ela possa se comportar. Com certeza. E ter empatia também nas relações, né? Isso. Se colocar no lugar Se do colocar outro. no lugar do Exatamente. outro. E acredito que isso deve ter tido uma evolução nos últimos anos, né? Esse tipo de olhar atento a essa análise, eu acho que nos últimos anos isso mudou, não é mesmo, Lani? Mudou e, assim, com a pandemia também a gente trouxe um outro cenário, né? Da liderança, da gestão remota. Então, acaba que as pessoas distanciam um pouco mais. Então, as empresas têm feito hoje muito um movimento de, por exemplo, a pessoa normalmente ter um dia ou 2 dias de trabalho naquele modelo híbrido, né? Com, às vezes, um café ou com, às vezes, alguma coisa ali que vai atrair as pessoas, justamente para as pessoas conectarem novamente, né? Porque ainda que o online ele permite muitas coisas positivas, tem esse distanciamento, né? Então, o ideal é que as pessoas ali possam também ter essa possibilidade de estreitar esses relacionamentos e estarem juntas ali nessa comunicação.